A paz do Senhor Jesus a todos, eu sou o pastor Douglas Mariano e quero convidar a todos vocês para não saírem deste vídeo do início ao fim, porque teremos um grande ensinamento da parte do nosso Deus e também um testemunho que será impactante a cada coração. O tema da reflexão de hoje é o homem que foi curado de AIDS. Eu quero aproveitar e pedir a todos vocês que se inscrevam no canal. Ative o sininho, dê o seu like para que o vídeo possa ser espalhado a todos os cantos e alcançar muitas vidas. E por fim, compartilhe com alguém que você ama. Vamos então ao estudo de hoje? Antes de contar a cada um de vocês sobre a cura daquele rapaz, eu quero que você que me ouve abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 38. E lá está escrito assim: Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E, inclinando-se para ela, repreendeu, preste atenção nesta palavra, repreendeu a febre, ou seja, Jesus conversou com a febre e esta a deixou. Seja sincero comigo, não é estranho Jesus repreender a febre, ou seja, conversar com a febre? Porque a palavra repreender significa dar uma bronca ou falar de forma grosseira, áspera. Também pode ter o significado de corrigir alguém. Não se repreende algo que seja abstrato ou que não tenha ouvidos para ouvir. Só se repreende um ser, alguém que terá capacidade de ouvir e responder a esta repreensão. Eu quero te provar isso em outras partes da Bíblia, como por exemplo em Lucas, no capítulo de número 11, dos versículos de número 14 ao 23, conta que Jesus repreende um demônio que era mudo. Ei, deixa eu falar algo para você. Eu quero te provar que direta ou indiretamente todas as doenças, todas, têm o dedo do inimigo. Eu vou repetir. Todas as doenças, ou diretamente ou indiretamente, o inimigo com certeza ajudou. Não quero ser leviano em dizer que todas as doenças são espirituais. Não, lógico que não. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa fuma que nem uma caipora durante muitos e muitos anos. Aí lá na frente ela contrai um câncer no pulmão. Aí é culpa do diabo? Foi o inimigo que colocou diretamente aquela doença lá? Não, lógico que não. Não é uma doença espiritual, diretamente falando.
mas indiretamente, já que todas as doenças não são da vontade de Deus, ainda que a pessoa tenha ajudado o inimigo, com certeza é da natureza do inimigo, é da natureza de Satanás matar, roubar e destruir. Antes de Adão e Eva pecar, não existiam doenças na terra. Adão então entrega a chave do planeta Terra e do governo da Terra nas mãos de Satanás. A partir de então, ele vem com as suas falanges, ele vem com todo o seu império das trevas. E aí ele coloca todo tipo de mazela, destruição, homicídio, tudo que não presta. E também ele tem demônios que trabalham na área das doenças, ainda que seja indiretamente. É como se essa pessoa que fumou a vida toda tivesse dado uma ajudinha para Satanás. E o inimigo então teve mais facilidade de colocar ou de ajudar com que aquela doença se propagasse. Quero voltar aqui no texto, Lucas 11, dos versos 14 ao 23. O espírito era um espírito mudo. Em outras partes da Bíblia, existem espíritos que eram mudos e surdos, ou seja, o próprio espírito trazia consigo aquela doença. A Bíblia diz então que expulso, repreendido o demônio, quando Jesus repreendeu, perceba que era um demônio, ele teve que ouvir Jesus falar. Quando então Jesus repreende aquele demônio, o demônio vai embora e a pessoa começou a falar. Quero dar um outro exemplo. Mateus capítulo de número 17, dos versículos de número 18 ao 21. Jesus repreendeu o demônio na vida de um rapaz, de um menino lunático. O demônio o jogava no fogo, o jogava na água, tentava matá-lo. E a Bíblia diz que Jesus repreendeu este demônio e o menino foi curado. Percebam que eu estou repetindo a palavra repreendeu, porque lá no texto que eu li, Jesus repreendeu a febre. Como pode Jesus ter repreendido uma simples febre? Ela tinha ouvidos para ouvir. E se Jesus mandou ela sair, ela teve, eu vou usar de forma analógica, uma comparação. Ela teve pernas para correr. Jesus não ia falar com algo que não tivesse vida. Aí aqui em Lucas, no capítulo de número 4, no versículo de número 35, que é o último exemplo que eu vou passar a cada um de vocês, Jesus repreendeu um demônio e ordenou que ele saísse, dizendo: cala-te e sai dele. Talvez você esteja se perguntando: pastor, o que tem a ver isso com a cura do rapaz que tinha AIDS? Meus irmãos, preste atenção. Eu fiz um estudo minucioso e entendi pelas Escrituras, como já foi dito, que toda doença, direta ou indiretamente, tem o dedo do inimigo. E para que a gente possa entender que uma pessoa, ela consegue, Deus, na sua infinita misericórdia e poder, consegue curar qualquer doença. E na maioria das vezes, sem nenhuma explicação, porque Deus não deve satisfação para ninguém.
Mas neste caso eu encontrei resposta na Escritura. Como uma doença incurável, no caso da AIDS, neste caso existe base bíblica. E eu vou passar para cada um de vocês. Preste atenção. Quando Jesus então conversa com a febre, na maioria das vezes a gente sente febre porque existe alguma inflamação. Na maioria das vezes que temos febre é acompanhada de gripe, ou não também. Mas eu entendo que se essa mulher aqui, a sogra de Pedro, estava com uma gripe muito forte, uma virose muito forte, o que a Bíblia não deixa claro, é só uma pesquisa, algo que pode ser uma suposição. Não podemos colocar aquilo que não está escrito. Temos que ter muito cuidado. Porém, analisando, eu entendi. Provavelmente essa mulher estava com algum vírus, uma gripe muito forte. Já que doenças não são da vontade do Senhor, e sim causadas direta ou indiretamente por demônios, aí eu te faço uma pergunta: quem é que estava dando vida a este vírus? Pastor, talvez você esteja se perguntando, um demônio pode entrar dentro de um ser microscópico, pequenininho, que só pode ser visto através deste aparelho? Porque a olho nu não tem como. Eu digo para você que quem dá vida aos vírus não são coisas normais, são espíritos. Meus amados, quando Jesus deu ordem e repreendeu a febre, na hora a febre a deixou. Ou seja, foi uma obediência imediata. As coisas espirituais são muito interessantes. Percebam comigo. Se quem está dando vida a um vírus, que é um corpo, o vírus é um corpo. Se quem está dentro daquele vírus é um espírito maligno, o que acontece com o nosso corpo? Você que me ouve, o que vai acontecer com o teu corpo se o teu espírito sair dele? O teu corpo vai tombar, o que faz com que a gente permaneça movimentando o nosso corpo. Esse corpo é uma capa. O nosso corpo é uma capa. O verdadeiro eu está dentro de nós. Esse corpo aqui, nós estamos presos dentro dele. Deus nos emprestou esse corpo. Mas um dia o espírito, que é o verdadeiro eu, sai do corpo. Quando o espírito sai do corpo, este corpo ele cai, que nós todos conhecemos como morte. A mesma coisa é o que acontece com o vírus. Quem está dando vida ao vírus é um espírito. Quando Jesus chega e repreende e diz, sai, na hora o espírito que estava dando vida àquele corpo minúsculo que é o vírus, na hora o espírito saiu e o vírus, ele morreu. Então a mulher recobrou as suas forças.
A Bíblia diz que ela então se levanta, começa a servir a todos dentro da casa. Indo então agora para o testemunho, uma certa feita um rapaz entrou dentro de uma das nossas igrejas. Na época eu era vice-presidente desse ministério. O rapaz entrou em uma das nossas igrejas e ele foi revelado lá dentro. Um dos nossos obreiros, um dos nossos pastores levantou a mão e disse: tem um rapaz aqui que está com uma doença que é para os homens incurável. Naquele exato momento, ele não quis levantar a mão por conta da vergonha, para que as pessoas não soubessem o que realmente ele tem. O que ele tinha, na verdade, né? Então, os pastores falaram: depois venha falar com a gente, porque eu sei, Deus está revelando quem é a pessoa e no final do culto você vem falar conosco. No final do culto na verdade ele foi até os pastores levaram ele para dentro de uma sala, ali conversaram e aquela doença ela foi confirmada, né? O rapaz falou: eu tenho AIDS. E provavelmente ele foi contaminado, né? Ele pegou aquela doença através de contato sexualmente transmissível. Então falaram para que ele fechasse os olhos e oraram. Na hora manifestou um demônio chamado Pombagira. Naquele exato momento houve-se então uma guerra espiritual ali. Manifestou também um outro demônio e a ordem foi dada: você vai sair e você que está dando vida a este vírus, você que está dando vida a este vírus da AIDS. O segundo demônio que manifestou era um demônio de morte. E aí foi dada a ordem: você vai pegar essa doença, ou seja, você vai ter que sair. Você está dando vida a este corpo, você vai ter que sair dele. E este vírus vai morrer. O pastor deu a ordem em nome de Jesus e expulsou. Em nome de Jesus, saia. Na hora, o rapaz foi liberto. Amados, creia no que o pastor está te dizendo, porque eu não o faria se não fosse verdade. Eu tenho uma responsabilidade para com todos os ouvintes deste canal, mas primeiramente perante o nosso Deus. O rapaz saiu daquela igreja crendo, e aí ele foi no primeiro hospital. Depois que ele voltou, ele contou o testemunho. Ele foi no primeiro hospital, fez os exames, deu negativo, não estava mais com AIDS. Só que ele ficou tão maravilhado que ele falou: não, eu preciso ter certeza. Foi em um segundo hospital, fez exame novamente, deu negativo. E ele, impactado, disse: não, eu vou fazer o exame de novo. Foi em um terceiro hospital, fez o exame novamente, negativo. Ele não tinha, não constava ali mais no diagnóstico médico o HIV. Ele disse: não, eu preciso... Irmãos, aí eu já chamo ele de incrédulo, não é possível. Porque aí ele disse: eu preciso fazer mais um exame, e esse será o definitivo. Foi em mais um hospital, no último hospital. E naquele momento, ele teve a certeza. Os exames deram negativo. Ele trouxe os 4 exames na igreja
e apresentou diante de todos e disse: meus irmãos. Na verdade, ele não era servo de Deus, então os pastores, que apresentaram e disseram: meus irmãos. O rapaz passou em 4 hospitais e foi detectado aqui, foi constatado de que ele não tem absolutamente mais nada. Queridos, gravem isso em seu coração. Jesus repreendeu a febre. Eu quero repetir essa frase. Se ele repreendeu a febre, ele conversou com a febre. Então a febre tinha ouvidos para ouvir, capacidade de entender e teve pernas para correr. Lógico que no mundo espiritual é uma analogia isso. Mas se teve que fugir, foi embora, então ela teve entendimento de que tinha que obedecer o Senhor. Então, gravem isso em seus corações. Direta ou indiretamente, todas as doenças têm o dedo do inimigo. Então eu quero deixar bem claro para você, não se assuste com essa revelação, porque ainda que você esteja passando por algo que, infelizmente, você tenha ajudado, porque nem toda doença ela é diretamente culpa do diabo. Nem toda doença ela é diretamente espiritual. Não. Muitas vezes é culpa da própria pessoa que não se cuida, que não faz exercícios, que não se precavê, que não cuida do templo do Espírito Santo. Então acaba que dando brecha e o inimigo, ele se aproveita do desleixo, da negligência, da irresponsabilidade. Tem gente que come de forma desregrada. Aí vem mesmo pressão alta, vem colesterol, aí vai falar que é culpa do Satanás? Não é culpa dele. Mas ele gosta quando a pessoa ajuda. Tá me ajudando, então eu não vou nem ter muita força de lançar a seta da doença. Amados, que esta reflexão possa ter trazido um entendimento a cada coração. Cuide do teu corpo. O teu corpo é templo do Espírito Santo. Não permita que o inimigo possa ter acesso com suas doenças por sua causa. Pastor, e se eu estou sendo vítima de demônios por conta de obras de macumbaria, feitiçaria, magia negra? Nós vamos orar agora. E você será curado em nome, ou curada em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos e deixe o pastor orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, toda doença, ó Deus, não é da tua vontade, não é do teu querer. Se não é do teu querer, direta ou indiretamente tem o dedo do inimigo, porque é ele que se alegra com as doenças. Pai querido, mas se alguém que está me ouvindo agora está sendo vítimas de obra de macumbaria, feitiçaria, magia negra, se existem demônios lutando contra essa pessoa, porque ela veio a dar lugar, não se cuidando, não, ó Deus, não cuidando do seu próprio corpo, negligenciando
a forma de se alimentar. Não interessa se é por sua culpa ou não. O Todo-Poderoso, em nome de Jesus, se você tiver fé, você vai dizer: eu creio, e se foi a minha culpa, a partir de hoje eu vou vigiar com o meu corpo, vou vigiar com aquilo que vou comer, vou vigiar da forma que eu vou agir. E em nome de Jesus, direta ou indiretamente, eu dou ordem agora, demônios que entraram na vida desta pessoa, repito, direta ou indiretamente, em nome de Jesus, larga agora. Eu declaro que esta pessoa seja completamente restaurada. Em nome de Jesus, repita comigo, em nome de Jesus, saia em nome de Jesus Cristo. Levante a sua mão e diga: graças a Deus. Repita comigo: eu creio que o Senhor acaba de me curar e que todo mal, seja ele físico ou espiritual, está sendo arrancado agora, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E até a próxima reflexão.